Olha o barulho. Não, só que tá me dando trabalho da porra agora. Não é à toa que eu tô com esse chapelão aqui, né? Dizendo que o pessoal pintou o carro no rolinho, né? Sensação térmica de 54 graus. Continuidade aí na terça-feira. Esse carro ele tomou uma pancada de frente aqui. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, tô com esse Fiat Fiorino aqui que tem acompanhado na casa anterior. É um carro de ano 95, foi eu e o dono dele buscar esse carro. Era uma faixa de umas 8 para 9 horas da noite. Esse carro estava numa rua de barro, muita lama, abandonado mais de 2 anos, tá? Era de ano 95, muito ferrugem de poder fazer. E acabou atrasando um pouquinho os trabalhos, por quê? Porque eu comecei a mexer nesse carro lá na outra casa. E nesse meio tempo, de novembro para dezembro, a gente veio para essa casa aqui agora, menor, poder dar aquela economizada no bolso e a gente poder estar fazendo aqui o nosso escorte também, que eu não esqueci do escorte, né? O escorte tá ali guardadinho, embalado. Então vamos dar continuidade aqui, esse carrinho aqui. Tava faltando materialzinho, o amigo trouxe o material pra gente essa semana, então agora a gente vai dar continuidade, né? Eu não trabalho mais em casa, estarei acabando aqui a Fiorino e após a Fiorino estarei dando continuidade ao escorte aqui e os nossos projetos desse ano de 2023, beleza? Então vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de tudo que tem pra gente fazer aqui. Como eu falei com vocês, na casa anterior já comecei a fazer um servicinho, acertando a lateral desse carro aqui, tinha muitas morcinhas para fazer. Aqui era massa pura isso aqui, já deu uma massa fininha, fez a lanternagem e agora eu tô só fazendo o acabamento aqui. Esse carro ele tomou uma pancada de frente aqui, mais próximo para essa lateral aqui que deu uma entortada nesse carro. Se vocês verem aqui, essa lateral aqui, onde tem o arco que pega o para-brisa, tá torto. Aqui ó, foi cortado o tabelier desse carro. Vocês podem ver que aqui tá bem juntinho. Vou mostrar o outro lado para vocês, tá uma coisa horrível. Porém, nós não vamos estar desentortando esse carro, tá? Aqui ó. Olha a abertura que tem desse lado de cá pro lado de lá. Não vamos estar desentortando esse carro, até porque eu não tenho como fazer aqui. O amigo pediu que fizesse uma pintura nesse carro para estar melhorando a aparência, que vai botar num depósito de bebida para trabalhar. Não é uma restauração, não é uma reforma, é apenas uma pintura. E a gente começa a tirar aqui alguns detalhes aqui, borracha, ó, começa a ver uns podrezinhos aqui. Aqui pro Ceará de Marizinha, então qualquer tipo de metal aqui, ferro aqui, enferruja tudo. Então a gente vai estar fazendo essa lanternagemzinha aqui. Já dei uma massinha do lado de cá para poder a gente estar agora fazendo desbaixo para ficar fininho, que até porque aqui ó, depois vai pegar um borrachão, beleza? E é isso aí galera, tem bastante coisinha pra gente estar fazendo aí. Essa caixa de ar do lado de cá, eu já ajeitei a parte de baixo já, que é ao lado do carona. Essa lateral aqui, ela tava toda amassada, tá bom? Toda amassada, eu já ajeitei essa lateral todinha. Infelizmente aqui não tem cobertura, galera, como vocês estão vendo. Então não tem muito o que fazer. Vou estar comprando uma lona aí pra gente estar fazendo uma cobertura aqui, pra gente estar acabando o serviço desse carro. Hoje é sabadão, tô aqui com esse chapeuzão porque o pau aqui tá quebrando, galera. Tá bem quente, quente mesmo. O lado de cá, ó, ainda vou pintar ela por dentro ainda, tá? O baú dela aqui dentro aqui, ó. Tem uns detalhezinhos pra gente estar fazendo na porta aí. O pessoal lá, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui tá quebrado aqui, meteram uns parafusos arrumados aí. Quem tem visto o vídeo anterior desse carrinho sabe o serviço que a gente tem feito nele. Então agora eu vou acabar porque o lado do motorista aqui é o lado que tá pior, tá? Tá marcado aqui pra gente fazer um servicinho que ficou para trás pelo restante do material. Aqui também nesse paralama. Esse capô aqui, galera, deixa eu ver se o capô tá aberto. Tá aberto. Esse capô aqui, o que que acontece? Ó, a folha tá solta. Ó, vou torcer aqui, ó, vocês vão ver, ó. A folha, eu acho que o pessoal tirou aqui os quadros desse capô para ele trocar a folha na pancada. Entendeu? E não fez a solda, não calafetou. Vocês podem ver que tá aberto aí, ó. Não fez a calafetação e esse capô ele vai ter que ser pintado fora. O que que eu vou fazer? Vou acabar de dar uma massinha nas morcinhas pequenininhas que ficou. Tava faltando uma massinha poliéster, o mano trouxe. E esse capô aqui, eu vou estar soldando ele fora e ele vai ser pintado fora do carro. A gente vai estar dando prime todinho nesse carro aí. Depois eu vou estar soldando e dando prime aí também. Então é isso aí, galera. Vão comigo porque o calor aqui tá osso. Vou pegar o termômetro aqui só de brincadeira.
Só de brincadeira vou mostrar pra vocês. Vamos ver quanto é que tá a temperatura do chão. Vamos lá, ó. Mandar o laser pro chão. Ó, sensação térmica de 54 graus. Não é à toa que eu tô com esse chapelão aqui, né? Fala galera, beleza? Vou terminando o dia por aqui. Pra quem não sabe, hoje é domingão. Domingão, tô agarrado, não sei nem que hora é. Vamos ver aqui a hora aqui no celular. Tá aí, ó, 14 horas e 50 minutos. Domingão, dia 5 de março. Vou terminando o dia por aqui, galera. Dando continuidade amanhã, na segunda-feira, né? Tô pegando aí esse carro praticamente todo dia. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de novo. Por quê, galera? Como eu comecei a mexer nesse carro lá na casa anterior, tá bem atrasado. Então eu tô pegando todo dia nesse carro. Tenho feito um serãozinho até mais tarde aí, só que como aqui não tem iluminação ainda, por enquanto, não tenho filmado pra vocês. Entendeu? É domingão hoje, vou parar agora para almoçar, porque eu já tô no rango já. Dona Onça já fez o rango já. Então, tá aí o lixamento. Tudo lixado, chega, tá cheio de pó aí. Já lixei toda a lateral aqui, tá toda na lixa 80. Ali na parte de cima, como vocês viram, a ponta do paralama, a porta, a lateral aqui. E amanhã eu dou continuidade aqui na traseira do carro. Vamos lixar esses pontinhos de massa amanhã na traseira do carro, aqui, esses pontinhos pequenininhos. Essa lateral aqui, ela já tá toda lixada na 80, já que eu deixei anteriormente. E vamos dar 150, 320 e chamar esse carro no Prime. Então é isso aí. Pra mim vai demorar de um dia pro outro, pra vocês vai demorar rápido, ó. Fala galerinha, bom dia, dando continuidade aqui, mais um dia de trabalho aqui na Fiorino. Como vocês viram aí, caiu um temporal ontem à noite aí, então tive que cobrir ela, mas infelizmente já passou um pouquinho de água porque a lona não tá muito 100%, né?
Tomando um cafezinho aqui pra gente dar continuidade aí. Então, galera, o que acontece? Tá saindo esse mormaço aí. Acordei um pouco mais cedo aí, deixei lá pegando esse mormaço aí pra secar, né? Porque como eu falei, não sendo repetitivo, anteriormente quando aconteceu esse temporal aí, eu fui tentar lixar depois e deu BO. Mas vamos lá. Agora eu vou chamar ela toda na 150, 320, pra gente estar preparando esse carro, já deixando ele todo lixado pra gente estar aplicando primer, beleza? Menos no capô. O capô vai ser pintado individualmente. Essa lateral aqui também já tá toda na 80. Vou deixar na 150 praticamente e chamar no primer. E é isso aí, galera. Vamos dar continuidade aqui mais um dia aqui de trabalho. Hoje vou ver se paro um pouquinho mais cedo para dar uma descansada nas costas. Porque as costas hoje tá doendo, galera. Tem pego direto aí nesse carrinho e a gente pode desistir não, né? Galera, é o seguinte, às vezes a gente usa a expressão dizendo que o pessoal pintou o carro no rolinho, né? Mas pior que nesse caso aqui é verdade mesmo, galera. Não é pira não. Aqui, ó, tô tendo que lixar o carro todo 150, 320. Eu ia lixar só as partes da massa para poder estar tirando os arranhão, poder a gente aplicar o primer. Mas eu vou ter que lixar completamente todo o carro e aplicar primer no carro todinho, tá? Não só nos pontos de massa. Por quê? Não sei se a câmera vai dar, que essa câmera não pega esse foco assim. Ó, aqui tá liso porque eu acabei de lixar 150 e vou entrar com a 320. O lado de cá, ó, tá grosso. Muito grosso, porque realmente isso aqui foi aplicado uma tinta aqui e literalmente foi uma tinta no rolinho, galera. É complicado, né? Então agora eu vou ter que lixar todo o carro 150, 320, porque antes eu só ia aplicar o primer só onde pegou massa, né? E pintar o carro todinho depois de tudo lixadinho. Mas agora literalmente vou ter que afinar a tinta do carro todinho. Foi uma tinta qualquer que ele tacou aí para poder o carro não enferrujar. Só que piorou mais do que ter deixado enferrujado. É, galera, se eu pensava que tinha me rasgado antes, na verdade eu tô me rasgando nesse exato momento. Ali, ó, tive que 150, 320 no paralama para tirar essa tinta grossa, né? Se não tivesse tão grossa, galera, depois eu chamava na tinta 600 as partes que não pegou primer, né? E já aplicava a pintura. Por mais que eu vou pintar com PU, ela é um pouco mais grossa, mais encorpada, ela cobre alguns defeitos, principalmente assim de um carro assim que tem muito defeito, eu gosto de a 600, mas a 400 já está de bom tamanho, tá? Mas de qualquer forma eu sempre aplico o lixamento com a 600, então tô tendo que lixar o carro todo, 150, 320, para poder aplicar o primer. É osso, né, mano? Então vamos lá, agora tem um outro pepino aqui, ó. O que o mano fez, ele tinha um adesivo aqui, vocês podem ver a borda do adesivo aqui, ó, de fora a fora na lateral do carro, tanto aqui, ali, aqui e aqui. E o que que ele fez? Ele pintou por cima do adesivo. Agora ficou essa borda aí grotesca, grotesca. Para completar, o tempo tá virando de novo para chover, então temos que meter bronca, né? Pessoal, é o seguinte, essa lateral aqui toda na 150, 320, né, deixando claro, se não fosse esse lance dessa tinta grotesca que o amigo lá teve a necessidade de colocar, né, é o que ele fez, é o que estava nas condições dele, não tô julgando, só que tá me dando trabalho da porra agora. Então vamos lá, o que eu vou fazer, galera? Como vocês estão vendo, não temos sol, o tempo tá fechado, eu tô com medo de chover igual ontem no final da tarde. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses pontozinhos que tá com a lata exposta, vou estar dando um haste primer para isolar a lata e vou pegar toda essa lateral aqui, vou fazer um pouquinho de primer só para dar uma poeirinha nessa lateral, poder a gente estar mantendo essa chapa do jeito que tá aí tudo direitinho. Por que eu vou fazer isso, galera? Porque se chover, o primer também vai me ajudar a manter o serviço intacto, né? Porque se bater água aí de novo eu tô ferrado. Como já deixei claro, não temos cobertura, então temos que dançar conforme a música, né? Então vou ter que fazer as laterais por parte. Vou fazer essa lateral hoje, deixar no primer. Não vai ser um primer definitivo, vou fazer só um primer fininho pra gente estar segurando a chapa aí. Do outro lado vou fazer a mesma coisa e na traseira desse carro fazer a mesma coisa. Depois a gente lixa o primer todinho de uma vez aí e taca a tinta. É, galera, o que eu temia tá acontecendo, tá chovendo. Não tem jeito. Tem que agora cobrir porque eu tava montando ali, ó, o compressor, que tem um tempinho que eu não ligo ele. Tava começando a botar ele para funcionar ali, a elétrica ali, botando filtro, né? Mas, felizmente já tá começando a chover, então vou ter que isolar o carro todinho de novo e recolher a ferramenta.
Fala galerinha, beleza? Vamos lá para mais um dia aqui, terça-feira. Como vocês podem ver, né? Tá aí lateral no Prime só para isolar a chapa. A traseira do carro também, só para aquela poeirinha no carro para a gente isolar a chapa. Só que na traseira que já foi o Prime definitivo, né? Porque são duas peças pequenas e tinha menos correção. Agora na lateral aqui, vai ter uma correçãozinha ou outra. A gente corrige ali de boa, pelo menos se chover não vai enferrujar a chapa, né? Agora vamos dar início aí, galera. Agora temos toda essa lateral para fazer o mesmo processo, né? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. O degradê aqui, ó. Ele botou tinha adesivo aqui e ele passou essa tinta aí, não sei se foi no pincel, no rolinho, por cima do adesivo. Aí depois tirou o adesivo quando foi vender o carro, né? Então agora a gente vai chamar aí lixa 150 e 320 nesse carro todinho pra gente estar aplicando o Prime. Aqui é a massinha. A única massinha que a gente vai lixar na 80 aqui vai ser essa daqui, para fazer esse acabamento, e essa aqui da lateral aqui. Tá um pouco grotesco aqui, galera, porque a posição pra gente dar massa aqui desse lado de cá é meio complicado. Mas agora a gente vai desbastar tudo e vai deixar fininho do mesmo jeito que ficou o outro lado lá para vocês verem. Não tem excesso de massa, porque nós tiramos tudo. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar aí, ó, fininho de boa, sem problema nenhum. Tô aqui com um biquinho aqui que o amigo trouxe aqui, que eu acho que a maquinazinha dele de bico na oficina lá deu ruim. Estamos aí limpando os biquinhos pra ele. Então é isso aí, galera. Tomar um cafezinho. Tô moído. A gente tá dando continuidade aí na terça-feira. Vem. Olha o barulho. Tá relampejando, já começou a chover. Não tive como acabar aqui, né? Pra vocês verem, só consegui quebrar. Eu só consegui quebrar aqui as bordas que eu mostrei pra vocês mais cedo. Como vocês podem ver, não deu pra me acabar de lixar aqui nem lá na frente. Mas já tá pingando bastante já. E infelizmente eu tenho que cobrir o carro. Esse foi um dos motivos de ter pelo menos dado o Prime aqui nessa metade do carro. Porque agora praticamente, se bater água aqui, não vai me prejudicar tanto do que se não tivesse o Prime aqui aplicado nas peças. Agora eu tenho que me preocupar mais em estar cobrindo o lado de lá, porque o lado de lá tem muita chapa exposta. E a gente tem que evitar que bata água lá. Fala pessoal, desculpa aí que eu tive que cortar aí no vídeo aí, mas tive que sair correndo, porque infelizmente o tempo que eu tava falando com vocês,
A chuva caiu, vou mostrar pra vocês. Ó, tô aqui de cima. Cobri ela ali, aqui embaixo esse bico que tá aqui é meu macaco. Tive que botar ali porque, mais uma vez, não temos cobertura. Então não pode deixar o macaco enferrujar na chuva aí, beleza? Então é isso aí, galera. Vou terminar esse vídeo aqui nessa parte aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade ao outro lado. E também a parte do Prime a gente já emenda no capô e na pintura do baú desse carro também. Vou aqui fazer a manutenção agora na pistola aqui que eu dei o Prime, tá bom? Tô com a outra pistola aqui de bico 1.3. É uma PDR Pro 530, tá? Essa pistola aqui eu deixo ela, é 1.3, eu deixo ela só para poder dar verniz ou tinta PU, que ela sai mais fininha e facilita na hora da gente dar o polimento. O restante do materialzinho tá aqui, que agora eu vou limpar tudo isso aí e organizar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não ficou assim um dos melhores conteúdos do canal aí, um dos melhores conteúdos de pintura, mas é uma casa nova, eu tô aqui me adaptando ainda, empurrando com a barriga até as coisas melhorar, né? A gente aprende na vida que a gente faz o melhor com aquilo que a gente tem, e quando a gente tiver o melhor, faremos o melhor ainda. Beleza, galera? Forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desce o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e fui!